Bom, então, seguinte, eu vou colocar para vocês, como esse curso aqui, né? É um curso, assim, poucas pessoas presentes e mais pessoas ausentes, eu vou me dar o luxo da gente fazer, assim, trabalhar um pouco mais certas motivações e fazer um roteiro histórico, que eu acho que eu procurei na literatura, não tem um roteiro histórico muito claro. Então eu fiz o seguinte, eu andei trabalhando em cima das referências, assim, da construção da visão linear e da visão não linear do eletromagnetismo. E eu acho que a gente pode encontrar, assim, digamos, a questão, vamos dizer assim, de Maxwell, né? Que é central do eletromagnetismo. Maxwell, Marga do Palmeiras, né, Léo? Melhor não falar do Palmeiras. Não, isso acontece. Melhor não falar do Botafogo, que ganhou, depois de uma semana já começa a perder. O Botafogo é muito instável. Mas é o seguinte, eu acho que a gente tem um marco aí, né? Quer dizer, a gente tem a visão maxwelliana, quer dizer, o eletromagnetismo, basicamente, né, se estabelece com o Marx. Mas aí a gente tem depois os caminhos, né, pós-maxwellianos. Então, os caminhos pós-Maxwell. Eu até esqueci, tchau, depois eu vou te dar a lista das eletrodinâmicas. Então, na aula passada a gente deu aquela lista. Então a gente começa a construir o período pós-maxwelliano. Pós-maxwelliano pode incluir muitas modificações, muitas extensões. Mas eu acho que a gente começa a criar o período pós-maxwelliano, boa tarde, Marcelo, a partir de 1949. Eu acho que a gente tem estou fazendo datação, mas estou fazendo assim, uma reconstrução, que eu acho que é importante, num curso mais avançado, a gente descrever bem o contexto, né? E as ideias, assim, como as ideias foram se formando. Eu até vou pedir, se alguém depois puder colocar, eu vou melhorar isso aqui, depois eu vou distribuir para vocês. Eu estou trabalhando, eu consegui fazer um levantamento até 49, e aí agora eu vou começar a trabalhar o pós-49. Mas eu acho que, por que o 49 é uma data chave para essa, assim, para essa nova fase, né, da teoria eletromagnética? Porque em 49 ficou estabelecida claramente boa tarde aí. Ficou estabelecida a eletrodinâmica quântica. O período de 49 e 50 foi o período onde a QED se formulou, se configurou como a teoria quântica de campos do eletromagnetismo, para interação, tudo bem, Antônio? Elétron, pósitron, fóton. Então, eu acho que essa data aí, ela marca para a gente todos os esforços que foram acontecendo pré-49 e 50, até que essa primeira visão pós-maxwelliana pôde começar a ser avaliada e ser trabalhada em cima de uma teoria quântica mais firme. Porque, claro, já havia QED, a QED já vem da década de 30, na verdade o trabalho de Dirac de 28, da equação de Dirac, o trabalho de 29 de Dirac do vácuo quântico, da teoria de elétrons e prótons, e depois o trabalho de 27 dele da quantização do campo eletromagnético. Por exemplo, a década de 30, com 1930, se firma uma pré-QED, mas uma pré-QED onde ainda não se tinha discutido a questão da renormalização, ainda não se tinha discutido a questão da unitariedade da matriz S. A partir de 50, a QED fica bem estabelecida. E aí a gente vai poder entender como o eletromagnetismo se movimentou até 1949. Eu separei aqui nessa primeira abordagem que eu fiz, até 49. Depois de 49 eu já estou organizando. Então vamos começar o seguinte, a primeira, vamos dizer assim, a primeira referência que eu achei foi lá em 1604, no Kepler. Nesse trabalho do Kepler, na verdade, esse livro aqui, vou até dar referência, se alguém quiser citar em alguma coisa, é esse aqui.
falando do deserto prometido. Aqui ele já começa a dizer, eu vou citar a frase que ele fala, que eu importei a frase que ele cita aqui no livro. Já vou dizer para vocês. José, Oi. no 604 tinha essa dinâmica de publicação, Eram livros. não se publicava nada. Não, só livros, é mais livros, tratados, né? Período mais enciclopédico, assim. Então isso aqui é o livro, né? Isso é latim. Isso É latim. Esse verbo cruel. Primeira tarefa de casa, traduzir o título do livro. Vê como é que é triste, a gente fala uma língua latina e não sabe o latim, de pobreza, né? Parece que foi Galileu, né? Primeiro escreveu uma obra em língua. Em latim? Não, ele escreveu em italiano. Ah, italiano, lá foi assim, o diálogo. Aquele diálogo, É, né? exatamente. Ali é Quibra. Quibus. É Quibra. Ave deteriorem, paralipomena, quibus, astronomia, pars, óptica, tradução. História. Oi? Quando é que foi mais ou menos que começou a perder o latim? Assim? Quando começou a perder O latim, o princípio é latim. É. As missas eram latim. É, a missa latim até quando eu era pequeno. A missa foi latim até Década de 60. 60. Década de 60. Foi o João 23, né? João 23. Depois ainda o latim, quer dizer, eu acho que no século XIX a gente já vê as obras, né, já era em alemão, em inglês, né? Eu não sei exatamente, não sei se foi no iluminismo que o latim começou a deixar de lado por causa da filosofia alemã que influenciou muito, né? Então, olha o que o Kepler diz nesse livro dele de 1604, né? Está em inglês, eu vou traduzindo aqui. Os raios de luz, né? Os raios de luz de diferentes cores, ao se superporem, eles não alteram suas cores, uns não iluminam os outros, nenhum impede o outro de ser propagado. É como justamente um movimento físico em que um não impede o outro. O que Kepler estava dizendo aqui? Que ele via a linearidade da luz. Então, depois eu vou, essa semana, eu vou, posso colocar assim. Bom, se quiser a frase, eu coloco aqui a frase. Depois eu vou passar esse arquivo para vocês que eu estou preparando. The rays of light Então essa é a frase dele, que ele diz: os
raios de luz podem se superpor sem que nada aconteça. Então, é a primeira constatação de que tinha um fenômeno linear por trás da luz. Então, o que o Kepler está testando aqui nesse tratado dele é a linearidade da luz. Na verdade, né, o primeiro tratado assim, de luz, de ótica, que o Ocidente acabou conhecendo foi aquele livro do árabe, né? Do século XI, 1000 e alguma coisa. Então, em que ele faz um tratado geométrico da luz. Ele mostra que a luz não é algo que sai de você, quer dizer, o fenômeno da visão não são os raios que saem dos teus olhos, mas pelo contrário, são os raios luminosos que chegam aos nossos olhos. Então tem aquele tratado, né, do filósofo árabe que é do século XI. Mas assim, no Ocidente, a questão da luz começa a ser discutida um pouquinho até antes de Newton, né, com Kepler. Então Kepler, ele praticamente vislumbra que a luz está ligada a algum fenômeno linear. Oi? A tradução que eu fiz é o seguinte, né? Os raios da luz mutuamente colorem um ao outro. Quer dizer, elas se superpõem, a cor passa uma pela outra. Os raios de luz. Neither, né? Eu acho que eu tenho a palavra neither mutually, desculpa. Não. Neither. Esqueci dessa palavra, perdão. Acho que é outra diferente. Então, quer dizer, os raios de luz, eles passam um pelo outro, sem um alterar a cor do outro, nem mutuamente um ilumina o outro, quer dizer, cada um mantém a sua própria luminosidade, nem um impede o outro no seu caminho, né? Então é justamente como um movimento em que um impede o outro. Então ele está falando os raios luminosos se São independentes. Então ele está já ligando uma questão linear. Isso foi um tratado nesse tratado aí. Depois, o que eu achei, eu fui seguindo um pouco ali, entendeu? Eu tinha um material meio disperso e eu fui tentando colocar em ordem. Eu achei esse trabalho aqui do Huygens, que também, logo de Huygens, né, chegou a estudar com o Kepler, né, 1690. Aí temos esse trabalho aqui do Huygens. O tratado chama-se Traité de la Lumière, né? Tratado da Luz. Então, nesse trabalho aqui, é um trabalho que o Huygens escreve, conduzido, né, pelas ideias que ele aprendeu com o Kepler. Então, aqui ele fala o seguinte: uma outra propriedade das ondas de luz, e uma das mais maravilhosas, é que quando, né, algumas... Eu vou preparar isso aqui, tá? Então eu coloco. Uma outra propriedade das ondas de luz, e uma das mais maravilhosas, né, é que quando algumas delas, né, algumas dessas ondas de luz vêm de diferentes, e mesmo de lados opostos, vêm de lados diferentes e mesmo de lados opostos, eles produzem o efeito de um passar pelo outro sem nenhum impedimento de novo. Então, as ondas de luz, elas passam pelas outras, ou seja, ele está eliminando a auto-interação da luz, a interação da luz com a luz. Então, de novo aqui, né, linearidade, confirmação da linearidade, em outras palavras, né, já trazidas inicialmente pelo Kepler. Daí, a gente tem esse silêncio, fica 1690. O primeiro tratado, quer dizer, o Ocidente caminhou muito devagar com a questão da luz. O primeiro tratado, agora, assim, que começa, que até então, esse período, né, pós-Newton, ele estava um pouco dividido entre a visão corpuscular, que Newton atribuía à luz, e a visão ondulatória. E essa divisão, Newton e outros, né, pensavam que a luz tivesse uma natureza corpuscular. E aqui, esses aqui na linha do Huygens, né, foram na linha da fenômeno ondulatório. Então, em 1815, né, A gente pode dizer, é o pai
parte ambulatória? Quem? Ou vai? Na verdade, quem mostrou experimentalmente que a luz é uma onda foi Fresnel, 1815. Mas digamos essa. Mas você pode dizer que Kepler, Ele sempre estudou muito o Huygens, né? o Huygens estudou com Kepler. Isso. Então, o Kepler já foi, ele pegou as lições do Kepler, chegou a estudar com Kepler. Então, ele que foi aprender. O Kepler é que lançou. Na Dinamarca, né? Tinha o Kepler para falar. E a Kepler foi para a Dinamarca. Eu acho que o Kepler, na verdade, eu acho que ele. Não era polonês. Polonês era o outro. Então, eu acho que ele era. O polonês é. Copérnico, né? Copérnico. O Kepler, eu acho que era tchecoslovaco, não é? Kepler, eu acho que era isso mesmo, acho que era da República Tcheca, é isso mesmo. Então, é Fresnel que mostra que a luz é onda. Só antes de chegar na questão, esse pessoal grego e árabe. Os árabes, o primeiro tratado de ótica mesmo, como diz assim, ligado à geometria, foi feito por esse árabe. Era do século, ele era do século XI. Viveu mil e alguma coisa, oi? Não era o outro árabe. Esqueci o nome dele, mas era um árabe que fez. Ele fez o primeiro tratado, ele fez um livro sobre ótica. O nome do livro dele é Um Livro de Ótica. Ele fez esse tratado sobre ótica geométrica e o pessoal ficou usando esse tratado até o século XVII, até o Não é uma Avicena também não. No intervalo eu posso pegar o nome dele para vocês. Eu acho que eu vou ler assim, eu vou pegar lá para vocês. Tem o nome dele na versão portuguesa, mas tem o nome dele original árabe lá. Não é aquele colombiano lá? Então, esse tratado de ótica, né, foi usado no Ocidente, ele vinha dos gregos, e ele foi usado no Ocidente até Kepler. E aí o pessoal, na verdade, aqui o pessoal discutia a luz como onda, mas toda a geometria, toda a ótica geométrica, ela só foi, esse livro só deixou de ser usado após Fresnel. Esse livro foi usado praticamente por 700 anos aqui no Ocidente. Quando Fresnel mostra que a luz é um fenômeno ondulatório, aí esse livro aí, quer dizer, aí se começa a olhar a luz sob outro ponto de vista. A descrição desse livro, claro, né, eu vou trazer no intervalo, eu trago para vocês, ele é uma descrição completamente assim, geométrica, puramente geométrica. E aqui Fresnel mostra que é uma onda, alguma coisa que está se propagando. Fresnel e depois também, vamos dizer, coadjuvado, né, por Young. Mas a experiência original, que é o famoso Young, né? Mas a experiência original é a experiência do Fresnel. Young depois estuda o fenômeno da interferência. Deixa eu ver se é esse aqui, tchau. Isso, Al-Hazen, eu estava falando Al-Hazir, Al-Hazen, é isso mesmo. Em árabe, Al-Haytham, é isso mesmo. É ele mesmo. Deixa eu ver se tem o nome do livro dele aqui, tchau. Kitab al-Manazir, é esse mesmo, é o livro dele sobre ótica. É o livro da ótica. Kitab é livro em árabe, né? Kitab al-Manazir. É isso mesmo. É isso mesmo. Al-Haytham, deixa eu botar aqui o nome dele. Esse tinha um nome, ocidental. Tem um nome português. Tem uma versão portuguesa do nome dele, Al-Hazen. Aqui no Ocidente chama Al-Hazen. Então ele aqui, acho que sai acho que é século X, século IX, não, século XI, eu acho, deve ser, Santiago, obrigado. 1040. Ele nasceu em 1040 e o famoso Kitab al-Manazir é de. O seu tratado de ótica foi traduzido por latim em 1270. Mas é isso mesmo. Obrigado, Tiago. Qual é a população de Istambul nessa época? Não. 1 milhão. 1 milhão nessa época, né? E hoje lá aquela turma da Síria, aquela turma. Século XI.
também, mas devia estar influenciado por esse livro. Porque esse livro foi o livro que influenciou todo o Ocidente. Isso, até da Vinci. Então, esse livro aqui foi traduzido aí como o site aí que o Tchau Cachorro estava falando, né? Foi traduzido em 1270. Mas ele foi introduzido no Ocidente no século XI. Tá? Então, o tratado, e o nome do livro é o livro de aqui da Ábia livro, né? É livro de Jorge. Bom, muito bem. Então, a gente chega no início do século XIX com uma clara visão de que a luz agora é uma onda. Então, cai por terra a visão corpuscular, né, de Newton, mas depois ela volta com os fótons, né? Mas na visão que Newton colocava, Newton já via a luz, né, quer dizer, mesmo classicamente, como uma natureza corpuscular. Depois, com a mecânica quântica, a gente aprende que a visão corpuscular é uma visão já microscópica, né, a visão da mecânica quântica. Bom, e aí, quem entra em cena agora, e que aí isso é uma coisa muito interessante, a intuição do Faraday. Faraday sempre, quer dizer, segundo, né, a gente lê nos livros que falam sobre ele foi um cara que já, muito antes de Maxwell, ele tinha certeza para ele que a luz tivesse uma natureza magnética. Então, para ele, a luz tinha magnetismo. Por isso que em 1845, 20 anos antes das equações de Maxwell, tem o chamado efeito Faraday. Que nós vamos falar aqui no curso, em outros contextos, né? O efeito Faraday era justamente um efeito que Faraday mostrava que se a gente pega um material, submete esse material a um campo magnético e estuda a propagação da luz nesse meio material onde há um campo magnético, a ação do campo magnético faz com que a luz se propaga nesse meio. Não é um fenômeno do vácuo, é um fenômeno material. O efeito Faraday é um efeito material, não é um efeito do vácuo. Depois vem toda a discussão do vácuo, que é importante até hoje, né? Efeito material. Mas ele já assinala por um regime não linear. Não linear por quê? Porque no meio material, a presença de um campo magnético faz com que o movimento da luz seja alterado. Em que sentido? O plano de polarização da luz, se você tiver uma luz, por exemplo, linearmente ou circularmente polarizada, o plano de polarização da luz muda, vai sendo alterado, esse plano vai girando à medida que a luz se propaga. Quer dizer, o efeito, eu vou te falar depois sobre esse efeito Faraday, quando a gente começar a estudar a isotropia e tal, mas eu só queria colocar que já é um avanço grande que o Faraday faz. E por que Faraday associou, quis fazer? O vetor de onda. Quer dizer, o vetor de onda gira e o plano de polarização vai também sendo programado e vai girar. Então, esse efeito, né, vamos dizer, por que Faraday fez experimentos de luz no campo magnético? Porque ele achava que a luz fosse um fenômeno eletromagnético. E aí ele queria ver como a luz, sendo um fenômeno eletromagnético, interagia com um campo magnético externo, verdadeiro, né? Então, o efeito Faraday é isso, é luz em material, né? Quer dizer, luz em meio, interagindo com um campo magnético externo. Então é um efeito já, e esse efeito, quer dizer, a luz, a não linearidade da luz, só que no meio material. Então tem algum efeito não linear que faz com que o campo magnético altere o material de tal maneira que a luz, ao se propagar nesse meio, ela se propagaria sem girar o seu plano de polarização. Ela agora começa a ter o plano de polarização, vai sendo girado à medida que a luz penetra no meio por conta desse campo magnético. Então ele mostra que a luz interage com o campo magnético.
Então, esse é o efeito Faraday. Então, 1845. Então, por exemplo, Maxwell também, a gente tem que entender, a ideia de Maxwell é pensar, quando Maxwell coloca a corrente de deslocamento, né, e ele tenta ver aquela simetria que depois produz as ondas eletromagnéticas, ele faz a previsão teórica, quer dizer, ele realiza, na verdade, a ideia de Faraday. Porque em 1865, né, 1864, trabalho de 1865, a publicação, mas em 1864, então, Maxwell mostra que as ondas eletromagnéticas, ou a luz, né, mais especificamente, ela é proveniente de um campo, ela é um fenômeno eletromagnético. Então, Maxwell, Você classifica Maxwell em que ano, mais ou menos? classifica como? Na história? Em 1864, eu sei que quando ele deu uma palestra na Royal Society. Isso, e quando ele fez o artigo que foi publicado no ano seguinte. Mas em 1961 já tem a coisa dele. Ele já né? começou a estudar, mas o artigo, veja, que é citado na história, é esse Philosophical Transactions of the Royal Society of London, de 65, 1865. Vou dar a referência para vocês. Então, é a previsão. Marx, então, prevê, né? Então, Marx, então, demonstra, né? Teoricamente, mostra, teoricamente, a existência de ondas eletromagnéticas. Então, quer dizer, a luz, que é um caso, né? Ela vinha, ela é um fenômeno de propagação de campos eletromagnéticos. O artigo é esse aqui. Veio Dynamical Theory. Of Electromagnetic Field. Está publicado no Filosófico. Então, essa é a publicação, né, que finaliza, né? É fácil achar. Essa referência você pode achar na internet. Se você colocar, você acha. Tem um PDF. Você não usa para anotação, No peito seguinte, ele usa a anotação depois. alguém me falou isso. E depois ele também tem um paper dele que ele formula o eletromagnetismo dentro de quaternos. É, porque os quaternos já eram famosos desde Hamilton, 1849, 1850. Aí Maxwell formula as situações do campo eletromagnético na visão dos quaternos. Aqui a frase do Marx, tá, que eu vou dar para vocês depois, né? Quer dizer, nesse trabalho aqui, uma frase importante dele é essa aqui, ó. O acordo dos resultados, né, parece mostrar que a luz e o magnetismo são diferentes manifestações de uma mesma substância. E que a luz é uma perturbação eletromagnética propagada através de um campo de acordo que vai de acordo com as leis eletromagnéticas. Então ele realiza, na verdade, né? Isso 20 anos antes, né? Não, isso aqui é o Maxwell. Que é 20 anos antes do Faraday. Quer dizer, o que eu estava querendo dizer agora é que, na verdade, o Maxwell aqui, ele vai em cima daquilo que o Faraday dizia, que é que a luz e o magnetismo. Não era nem tanto o campo elétrico, mas eu quero que tinha mais experiência no campo magnético, mais fácil produzir campo magnético. Então, o acordo dos resultados parece mostrar, né, a humildade dele, parece mostrar
que a luz e o magnetismo são manifestações da mesma substância e que a luz é uma perturbação eletromagnética propagada por meios, propagada de acordo, né, com as leis do eletromagnetismo. Então, eu acho que, né, fica clara aí o primeiro estabelecimento da luz, e a luz vinha, então, e as equações de Maxwell são lineares, e a luz já vinha, então, carregada, né, dessa ideia de que a luz fosse um fenômeno linear, como a gente viu aí com Kepler, com Huygens, e assim por diante, né? Bom, então, vou colocar o seguinte, Maxwell, então, o que vem depois de Maxwell? Então, depois que Maxwell mostra que a luz é uma onda eletromagnética, começou a ter uma movimentação maior no estudo da luz. Então, vamos começar a estudar a luz em conexão com campos elétricos e magnéticos. Aí começou a aparecer, como nós vamos ver agora, apareceram outros efeitos, além do efeito Faraday. Eu acho que o próximo trabalho, depois do Maxwell, pela minha cronologia aqui, é esse trabalho aqui de 1871. Né? 1871. Claro, tem outros trabalhos do Maxwell entre 1865 e 1871, mas aí Maxwell faz reformulações, ele reescreve as equações em termos de equações diferenciais, ele aí faz a formulação quaterniônica, depois ele faz uma formulação biquaterniônica, aí ele foi refinando um pouco a matemática. Mas o trabalho interessante é esse trabalho aqui de 1871, desse autor aqui, né? J.J. Müller, que é um trabalho que estuda já, dentro dessa visão maxwelliana, ele faz um trabalho que faz uma série de considerações sobre a propagação da luz, onde propagation of light. Então, é o primeiro trabalho sobre a propagação da luz como uma onda eletromagnética que não é de Maxwell. Tá? Esse trabalho está publicado aqui nesse Annalen. Concílios, que é o volume 145. Então, a gente vai começar a ver que vai começar a surgir uma onda nova aí, né? Então, isso em 1871. Depois, 1875, Só para fazer um comentário sobre Fala aí. a onda, né? Você comparava o que aconteceu com a luz, com o Maxwell, né? Com a Europa, né? Sim. Com o Brasil. 1865 era o que? A lei do vento livre, né? Ou até 71. Oi? Até 71. Nem sei, eu não sei 65. Se fosse Tinha a lei do sexagenário, Não sei se ou 1860, alguma coisa, depois a lei do vento livre. 1860. A lei do sexagenário, né? Depois veio a lei do vento livre. O vídeo acho que 71. Pois é, quando ele fez justamente 5 desse ano. O Feynman, ele tem uma expressão famosa que ele diz o seguinte: ele, muito lá nos Estados Unidos, na Guerra Civil, de 1860, 64, se mataram lá, morreram 600 mil pessoas. O Marx foi muito mais importante para a humanidade do que isso aí. E é verdade, se você comparar, o Brasil naquela época discutia o mercado escravo. Né? A gente sempre é colocado como Discutia mercado escravo e estudava direito. Bacana era esse. Ao mesmo tempo que discutia escravo, ia para Portugal estudar direito, liberdade, e voltava escravocrata. E hoje o pessoal do direito continua criando quem é escravo. Eles criam quem é escravo. Mas dessa coisa. Mas falando aí. Quando a gente está falando do Brasil aí, né? É interessante perceber as
riqueza de momentos históricos, né? Sim. E a gente, quando estuda ciência, o pessoal gosta de dizer, tá um cara inteligente, não inteligente, aquelas coisas. Sim. Isso é uma coisa muito secundária, na verdade. O que é importante é como você se apropria, você integra um certo momento histórico. Aí você está começando a ver como a Europa, assim, né, pegou esse momento histórico do Marx, do Silva, e construiu toda essa tecnologia que hoje em dia não chega. E o Brasil continua na discussão do povo do escravo, né? E hoje em dia, por exemplo, De novo, a gente está discutindo ainda o trabalho escravo, né? A gente não saiu, não evoluiu tanto. Né? não, agora estou me colocando como condição na época, mas hoje em dia, o que está dando no teu curso? Está dando o seguinte, olha foto de linear, vai aparecer não linear, Fenômenos não lineares. Algum campo magnético interagiu e o Marx está passando. Está falando dele, né? Então, por exemplo, você começa a aparecer agora com um novo desafio fotônico, uma linearidade, um experimento, foto interativo com o fio elétrico. Então, nós estamos numa nova fase, um novo mundo, né? E o Brasil? O Brasil continua ensinando no Jackson. Então, o aluno, assim, eu digo assim, não se vive um momento histórico, mas que você está tendo isso. Viva de um momento histórico, vai estar lagranjando, tanta coisa que está trazendo para frente isso, quais são os cursos, quais são os históricos. Não, meu filho tem aquela coisa que se parece nos carros do cara. Os Jackson já tem o programa feito, o modo falando com o outro carro. Assim, fraquinho, né? É gozado assim essa coisa. Eu acho que o pai definiu muito bem, sabe? O pessoal se matou. E outro cara foi feio. Exatamente. Quem deu curso para a humanidade? Exatamente. Não foi o algodão, não foi o algodão dos Estados Unidos, né? Foi a luz. Depois voltou lá, Edison e assim vai. Então o efeito Kerr já é um outro efeito também. O efeito Faraday está ligado ao campo magnético. O que é o efeito Kerr? Você tem um material, você submete esse material a um campo elétrico e esse material muda o índice de refração. Mas índice de refração a gente sabe, a velocidade de propagação da luz no meio sobre a velocidade da luz sobre a velocidade da luz de propagação no meio. Então, se o índice de refração muda, isso significa que a aplicação de um campo elétrico no material faz com que a luz que se propaga ali tenha uma mudança de velocidade e aparece um outro fenômeno, que é o fenômeno da birrefringência. A birrefringência é um fenômeno tal que você imagina que você tem uma luz circularmente polarizada. Isso a gente vai ver aqui no curso também, nas teorias modernas, né? Só que a gente vai ver a birrefringência do vácuo, não a birrefringência de um meio material. A birrefringência do vácuo é muito mais forte. Mas aqui era a birrefringência de um material. Significa o quê? Se você mandar uma onda linearmente polarizada à direita, ela tem uma velocidade. Aí você manda a mesma onda polarizada à esquerda, no mesmo meio, ela tem uma outra velocidade. Então, o índice de refração depende do modo de polarização. Então, esse fenômeno é o fenômeno da birrefringência. E no caso do efeito Kerr, a birrefringência é causada por um campo elétrico, né? O efeito Faraday é um efeito de campo magnético. Lá no efeito Faraday você tem a mudança do plano de polarização pela ação de um campo magnético no material. E aqui é a ação de um campo elétrico no material. O efeito Kerr hoje estuda em conexão, por exemplo, a quebra da simetria de Lorentz, com outras teorias, né, não lineares. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. A lei de Snell, ela está dentro do que quer? Está dentro de quê? Do que quer. A lei de Snell, você vê que quer dizer, raio se você for no índice de refração. Então, quer dizer, a lei de Snell, ela sofre ação pelo efeito Kerr. Se você colocar, a lei de Snell é totalmente de refração. Né? Agora, se você mudar o material, se você mantém o material e coloca um campo magnético, você pode alterar o índice de refração dele. O índice de refração. Um campo elétrico externo. E aí, isso também está mostrando que o campo elétrico externo, nesse material, ele está interagindo com a luz. Porque a luz passa a ter uma velocidade de grupo
pode ser maior. Nós fizemos no meio material. No meio material, ninguém está falando do vácuo. Isso não aconteceria. Não, provavelmente esse campo elétrico ele vai polarizar. Assim. vai mexer com as Ele moléculas. vai criar dipolos ali. Nessa época isso não era conhecido. Né? As pessoas não sabiam a origem microscópica, né? Isso tinha ainda uma teoria atômica. Né? Agora, não se tinha essa visualização do átomo. Não, então, quer dizer, a questão só começa a entrar mesmo. E para esse período aí ainda, né, o vácuo era o vazio absoluto. Quer dizer, a questão de uma onda eletromagnética sofrer efeitos Kerr, efeito Faraday no vácuo, já é um outro momento em que a gente tem a não linearidade das equações de Max no vácuo dele. Porque aqui a não linearidade aparece por conta do meio material, como você está falando. No meio material você tem magnetização, né, e tem a polarização. E aí então o meio material ele reage, e aí a não linearidade é induzida pelo meio material. Agora, muito mais forte é a não linearidade no vácuo, que é o que vai começar a aparecer depois da década de 30. A gente vai ver chegar lá. Então, a lei de Snell, não sei de que ano que é. Esse período. Sabe que você bota? Posso ver? Tchau, Quinha. Dá uma olhadinha, por gentileza, na lei de Snell, para ver o período que ela foi estudada. Nesse período. Ela escala muito, anda com velocidade diferente, né? Ela muda por causa do índice de refração. E a lei de Kerr dizer que se botar um campo elétrico, Isso, porque o índice de refração, né? Quer dizer, pode ser definido de duas maneiras. A gente tem o índice de refração definido com a velocidade de fase e tem o índice de refração definido com a velocidade de grupo. Tanto faz, quer dizer, você mudando, quer dizer, se você coloca um campo elétrico nesse material, a onda ela vai mudar em relação, quer dizer, quando o material está livre de campo elétrico, a onda se propaga com uma certa velocidade nesse meio que está o índice compatível com esse índice de refração. Agora você coloca um campo eletromagnético, essa velocidade é que muda, então o índice de refração muda. Então esse período aqui foi um período importante também, foi o período Hertz. Então Hertz, o que ele faz agora, né, é mostrar, a Hertz é esse. Então, Hertz, ele realiza, né, a proposta de Marx. Marx mostrou, teoricamente, que a luz deveria ser onda eletromagnética. Tanto é que no livro dele, né, como a gente mostrou aqui, ele fala, né, o acordo parece mostrar que a luz e o magnetismo são a mesma coisa. Agora, Hertz mostra que, de fato, a luz é onda eletromagnética. Então, quer dizer, ele agora descobre que sim. Então, na verdade, ele faz a descoberta. Não dizer nem descoberta, quer dizer, a verificação experimental. Observação experimental da ciência. Então agora fechou o ciclo. A gente tem a teoria e tem o experimento. 1887, aí agora tem uma série de estudos. Sabe que é a famosa expressão do Hertz? Tem Hertz. Os pessoal de inovação, né? Sei. Perguntaram para ele, né? Qual é a aplicação disso, da luz, né? Da luz, né? Ele dizia que nenhuma. Na época nenhuma. Como toda boa ciência básica, né? Na época que ela surge, a aplicação é nenhuma, mas o significado é infinito quase, né? Quer dizer, na época, do ponto de vista, né? Qual era o significado desse resultado, vamos dizer assim, na época, né? Qual era, tá bom, aplicação nenhuma, para que serve? Para nada, mas o que significa? Tudo. Muda tudo. Serve para nada, mas muda tudo. Acho que o papel da ciência é esse, significar. Servir, um dia serve. Toda ciência básica acaba servindo, mas o papel primeiro da ciência é o papel do significado. A aplicabilidade vem depois. Aí vira tecnologia. Aqui então tem esse trabalho aqui desse senhor José, esse autor, não?
Tem os seus físicos que fazem, não é ciência. É. Quem faz a aplicação é outro, Ah, não, aplicação. outro nível, né? É outro nível. Outra etapa. Lá nos Estados Unidos tem gente que faz doutorado nisso, né? Tem PhD quer dizer, nessa área de você aprender a transformar uma descoberta científica em tecnologia. Isso aí é um treinamento que o cara E leva tempo também. Oi? E leva tempo. Pois é. Acelerador. Foi os aceleradores, né? Inovação tecnológica. Vamos lá. O que é o efeito? Então, agora o que o pessoal começou a se preocupar? Estudar para ver se o comprimento de onda da luz dependia da intensidade. Esse trabalho, basicamente, ele faz isso. Ele conclui. Então, ele estuda isso aqui, onda dependence. Então, agora vamos começar. Já que a onda eletromagnética ela já está sendo bem conhecida e está realmente mostrado que a luz é uma onda eletromagnética, então a tendência agora é ela começar a estudar propriedades especiais dessa onda. Então, onda dependence of wavelength of light. Então, começar a ver se o comprimento de onda da luz, né, poderia depender da intensidade da luz. Ele conclui que achava que não. Ele conclui com os exames, erros experimentais que ele comete, que realmente a intensidade deveria ser, não deveria influenciar no comprimento de onda. Ele publica esse resultado, por isso também nessa revista amada. Ele tinha uma definição sobre a velocidade. Oi? Tinha, né? A intensidade estava ligada com a energia, né? Tinha lá. Eu não li, francamente, eu não li o peito, não conheço o peito. Mas ele estava vendo que a intensidade era a quantidade, vamos dizer, de luminosidade, né? Certamente já se sabia o que era a intensidade de uma onda como sendo a potência por unidade de área, né? Então, está publicado aqui esse artigo, então ele era uma proposta. Depois você vai ver que vai ter outro trabalho que depois vai voltar a isso. Aí, em 1893, o próximo passo que eu achei relevante, que eu achei que pudesse assim, marcar um fenômeno, é a descoberta de um outro efeito também de não linearidade em presença de meio material, que é o chamado efeito Pockels. O Chelsea Morris não vai passar por ele. Oi? O Chelsea Morris. Ainda não. Não, mas 87, né? Nós estamos aqui em 87, já está certo, 87. Está certo. Aqui é esse efeito Pockels, é o 1893. Não, ele vai ter a história do Paulo do Chelsea Morris. Como? Em 1887, próximo depois desse recorde que vive o Chelsea Morris. Na tua. Você colocou do Maxwell Morley. A gente quase o conhecimento da luz, em 1887, agora não está por nada. Depois eu boto a referência, eu vou buscar o paper original deles. Como eles trabalham em física, publicou coisas importantes. Essas revistas, tem muita coisa, vai ter muita coisa ao longo do período nessa época. Então tá, esse efeito Pockels aqui, ele vai na direção também do efeito Kerr. Ele mostra, né, ele também reafirma, né, a birrefringência devido a um campo elétrico externo. Vou explicar por que o trabalho dele não ficou só embutido no efeito Kerr, né? Porque o efeito Kerr já fala. Porque o efeito Kerr,
Quer dizer, o forte do trabalho é que o que o Kerr mostra no trabalho dele é que realmente o índice de refração se altera. E ele faz uma alusão à birrefringência. E aí, Pockels, que era uma coisa difícil de medir na época, lá do efeito Kerr, eu acho que foi 1873, 1875. Em 1893, Pockels, aí ele vai em cima da birrefringência. E aí ele mostra que realmente um campo elétrico, num material, ele é capaz de produzir a birrefringência. Então esse efeito ganhou um nome especial por conta disso. Oi? Tem materiais que não nem campo magnético, nem campo elétrico. Aí o que? A temperatura. O que faz eles ficarem birrefringentes? São materiais modernos, materiais topológicos, são materiais usuais, né? Eu não sei. Ela é birrefringente, mas a birrefringência dela, ela não se manifesta no. Quer dizer, pegou a calcita, botou a onda, ela já é birrefringente naturalmente. Né? Interessante. Porque ela deve ser o seguinte, ela deve ter plano de anisotropia. Porque a birrefringência foi um índice para direções diferentes. Quer dizer, o índice é um tensor. Isso, o índice é um tensor. O índice é segundo elemento. Isso, tá certo. O índice de refração. Porque aqui a refração do eixo, né? O plano, se fosse isso. Porque, na verdade, aqui, Antônio, a ideia, né, quer dizer, desses efeitos é verificar a interação da luz com um campo. Então, por isso que se fixa em cima dessa ideia. Você quer saber como a luz interage com o campo elétrico, com o campo magnético. Aí aparece, em 1898, esse chamado efeito Voigt. Esse efeito Voigt é um efeito também ligado ao campo magnético externo. Ele mostra o seguinte, que a aplicação de um campo magnético externo transforma, na verdade, né, vamos colocar assim, uma onda linearmente polarizada em onda com polarização elíptica. Então, é um fenômeno também, vamos dizer, magneto óptico, nesse sentido, né? Quer dizer, é um fenômeno óptico causado pela ação de um campo magnético. Então, a luz entra linearmente polarizada, quer dizer, a gente sabe que a luz linearmente polarizada, as duas componentes, vamos dizer, ou do campo elétrico ou do campo magnético, vão ter que manter a mesma fase, e aí agora, devido à aplicação de um campo magnético, você cria essa defasagem, e aí as duas componentes começam a ficar defasadas e cria essa onda com polarização elíptica. Então, esse efeito é um efeito também bem conhecido, né? E hoje também estudado, voltado a estudar nas formulações não lineares do eletromagnetismo do vácuo, né? A questão toda é depois ver esses efeitos no vácuo. Por enquanto, esses efeitos estão sempre ligados a meios materiais. Ainda não se sabia exatamente o que era o vácuo, né? Quer dizer, nessa época, o vácuo ainda era a ausência de matéria, né? O vácuo só vai ser agora a presença de matéria com o trabalho de Dirac de 1929, né? O trabalho dele, uma teoria de elétrons e prótons, né? O famoso paper dele, que ele define o vácuo quântico. Professor, Oi? Fala, Marcelo. Qual é a diferença do efeito Kerr? O efeito Kerr, ele basicamente trabalha o índice de refração. E no trabalho, ele lança a possibilidade de haver uma birrefringência, mas ele não mede experimentalmente a birrefringência. E aí quem mede a birrefringência é o Pockels. O Pockels é realmente um birrefringência. Depois tem aí já estamos entrando na década do século novo, né, 1904. Tem esse trabalho aqui do Theodor Tal.
Agora lembra que a gente já está numa era importante, né? Porque, assim, a era quântica já começou em 1900. Então, por parte de tudo isso, tem um conceito novo, né? Que vai daqui a pouquinho entrar em cena. 1907, é descoberto um outro efeito, é o chamado efeito Cotton-Button. Esse efeito aqui, esse efeito basicamente é um efeito em líquido, já não é mais um material cristalino, né? É um líquido, né? Em que, aplicando-se um campo magnético transverso ao líquido, quer dizer, esse efeito ele mede a birrefringência de um líquido ou gás sujeito a um campo magnético transverso. Então, mais um efeito também, né, que mostra a natureza, vamos dizer assim, magneto-óptica desses fenômenos, né? Mais um efeito na direção magneto-óptica, que agora para líquido, a coisa funciona para líquido ou para gás. Então, esse é o trabalho de 1907. Bom, daí a gente está falando de um período muito rico, que é o período que veio relatividade especial, e logo em 1913, em 1911, o experimento de Rutherford. Então, a comunidade começou a se dirigir um pouco mais agora para a natureza atômica da matéria. Então, tem o experimento de Rutherford, né, em 1911, o modelo atômico de Bohr de 1913, e aí vem a relatividade de 1914. Então, foi um período aqui, na literatura, a gente não vê quase nada assim. Essa discussão toda do eletromagnetismo parecia que já estava mais assentada. A questão agora era o grande desafio, era o efeito, era a radiação do corpo negro, né? Entender que a proposta de Planck, o efeito fotoelétrico também é um efeito importante. Então, já se estava começando agora, quer dizer, a gente começa a perceber que a movimentação é na direção da interação da luz com a matéria. Bom, até aqui, vamos colocar assim. Então, o que está acontecendo para a gente entender como é que o eletromagnetismo foi caminhando? Então, a gente tem, em 1913, o modelo atômico de Bohr. E aí, a questão fica dentro dessa discussão, né, da física mais microscópica. Paralelamente, foi saindo a relatividade geral, depois ondas gravitacionais, um trabalho teórico de 2016 descobriu, 1916, depois 1917, a introdução da constante cosmológica, Einstein no ano passado foram 100 anos, né? A introdução da constante cosmológica, então, 1917. E aí, então, a gente está caminhando numa direção muito macroscópica agora, quer dizer, tinha a visão macroscópica, a visão cosmológica, né? E a visão atômica. E aí, dentro da visão atômica, a grande discussão foi entre 1913, que maturou, né, importante foi entre 1913 e 1924 e 25. Em 1900, então, a gente tem que lembrar o seguinte: nesse período, o que a gente conhece da natureza atômica da matéria, nesse período todo aqui, são apenas o elétron e o próton. Né? O que a gente tem. Não tinha nêutron ainda. Agora, em 1924, com os estudos de Compton, então aí a gente agora fala do fóton.
Então, bom. Então a gente pode falar agora de uma terceira partícula, que é a natureza corpuscular da luz, é uma terceira partícula, que é o fóton. Então a gente agora está num mundo em que nós temos três partículas na natureza, conhecidas: o elétron, e o próton, e o fóton. Duas partículas, uma com carga menos, outra com a carga exatamente igual mais, e a outra com a carga zero. Então, três partículas, cada uma carga inteira. O próton, muito diferente do elétron, o próton está no núcleo atômico, tem interação nuclear, o elétron não. O próton, então, um próton muito mais massivo, o elétron quase 2.000 vezes mais massivo do que o elétron, no entanto, a carga é igual, são luzes opostas. E o fóton com massa zero. Então, isso já era um desafio, porque três cargas na natureza. Então, três cargas, quer dizer, já havia uma quantização. Três partículas, três cargas. E a pergunta agora, se o fóton é partícula, eu posso fazer, na época já se fazia, desde o espalhamento de Rutherford, espalhar partículas, né? Você joga na época partículas alfa, né? Que são núcleos de hélio, jogado contra átomos. Então, você fez aquela experiência colidindo partículas. Então, a pergunta que surge agora é: será que nós podemos colidir fótons? Então, a pergunta do momento... Exatamente. A pergunta agora, eu posso colidir elétron com elétron, posso colidir elétron com próton, posso colidir fóton com íons, quer dizer, o espalhamento Compton é justamente isso, é o fóton incidindo contra o íon, contra o elétron, não importa, né? Então, a pergunta que agora a gente se faz é: será que a gente pode falar de colisões agora que a gente sabe da natureza quântica da matéria, né? E da natureza corpuscular da radiação? A pergunta é: será que nós podemos agora fazer o espalhamento? Faz sentido o espalhamento, né? De partículas de luz, né? Seria uma ideia. E se alguém quisesse ter uma ideia original nessa época, eu tinha um prato cheio. Vamos pensar agora na introdução das partículas de luz, espalhamento luz-luz, né? É quando surge. Uma coisa que a gente está estudando até hoje. O espalhamento luz-luz. Então, tem... Isso aí eu posso dizer que isso aí foi Lá em 1935, um experimento nos alemães. Aonde? 1925. Certo. Pode falar. Eles mostraram o fóton interagindo com o elétron, fazia um recuo do elétron. Então, sei. Assim, perda de momento. Certo. Então, eles também... Isso. Era uma coisa... Mas era fóton com elétron, né? Fóton com elétron. Exatamente. E era no fundo era um espalhamento Compton. Agora, o que aparece aqui de novo, fundamental, em 1925, é o spin. O Lembeck e o Goldsmith, né, eles propõem teoricamente, né, proposta teórica do spin do elétron. Eu pensei que o spin fosse mais tarde. Não, foi agora. 1925. Uns 30 anos. Não, 25. Aí você pode dizer, agora você pode falar. Stern-Gerhard foi antes. Mas Stern-Gerhard. Stern-Gerhard não escreveu? Não, 20. Acho que Stern-Gerhard tem 21 ou 22. Stern-Gerhard. Mas só que o que Stern-Gerhard faz ele tinha o momento angular intrínseco na Plato 22, né? Stern-Gerhard é porque você está falando de um spin, não de partícula elementar, você está falando do momento angular interno do ar. Então ele acopla o momento angular lá com o campo magnético externo. Isso é o Stern-Gerhard. Já o que o Lembeck e o Goldsmith fazem é muito mais arrojado. Eles dizem: não, o elétron não tem estrutura, mas tem spin. Porque no átomo a gente entende, você tem um momento angular orbital dos elétrons. Então, aquele momento angular do núcleo, aquilo tudo se compõe para dar um momento angular final, que é o spin, que é o momento angular orbital, e o momento isso, e vai te dar um momento magnético, exatamente, claro, que se acopla com o campo magnético externo.
um trabalho teórico, né, um trabalho experimental, que eles falam é que o elétron tem intrínseco e o próton tem intrínseco. Então eles introduzem o conceito de spin de partícula elementar. Então essa é a grande novidade. E o fóton, spin 1. Então esse momento é um momento importante justamente. Então a gente está diante de uma situação completamente nova, que é justamente tentar estudar, né, a interação agora, o espalhamento fóton-fóton. O espalhamento fóton-fóton, do ponto de vista ondulatório, né, é espalhamento luz-luz. Então, o espalhamento luz-luz, a gente vinha até agora com toda essa carga de linearidade. Então, a luz não espalha a luz, né? Já desde Kepler se falava isso, né? A luz passa uma pela outra sem interagir. Agora é que a gente está falando que a luz tem uma natureza corpuscular, microscópica, então pode ser que nesse nível microscópico, a luz, tendo natureza corpuscular, ela possa ser espalhada pela própria. Tem uma interação não trivial entre o fóton e o fósforo. Então, esse, né, é o primeiro momento, pelo que eu entendi na literatura, o primeiro momento em que aparece um trabalho, em 1925, é de um russo. Então, quer dizer, o contexto que a gente tem agora é um contexto da luz vista como fóton, quer dizer, a luz como tendo um quanto. E aí a luz sendo, né, associada a um quanto de radiação, que é o fóton, a pergunta é: esses fótons podem se espalhar? Então foi essa a pergunta que esse artigo aqui, desse senhor aqui, é On Collisions of Light. Então, é o primeiro trabalho, vamos dizer assim, de espalhamento fóton-fóton. O autor é esse Konstantin Shaposhnikov. Russo, né? É russo. O artigo está publicado no Zeitschrift. Então, é o primeiro artigo que fala do espalhamento fóton-fóton. Agora, oi? Artigo teórico. Só que ele fala do espalhamento fóton-fóton sem ainda ter acesso, assim, ele não conhece ainda a eletrodinâmica quântica, não tem ainda uma eletrodinâmica quântica. Então, ele está falando do espalhamento fóton-fóton, mais no sentido até mecânico, mostrando que um fóton pode transferir momento para o outro, e ele estuda, eu não lembro do artigo, só li o abstract assim, mas ele basicamente ele trabalha com conservação de momento linear e momento angular. E ele fala que o espalhamento fóton-fóton, então, cinematicamente é possível, né? Quem quiser ter acesso ao artigo, essa revista aqui, a gente pode obter o artigo online. Agora, em 1920, pode falar agora, 1920. Oi, fala. Ele calculou aquela extensão de choque? Não calculou a extensão de choque, não. Ele estudou o aspecto mais cinemático. Conservação de momento angular, conservação de momento linear. E agora, a gente está num período, quer dizer, a gente foi. Em 1921, a gente ganhou o contrato pela luz. Deu dinheiro para. Para quem? Para a mulher dele? Para a primeira mulher dele. No processo eu estou querendo dizer, em 1925 foi o efeito fotoelétrico. Em 1921, ele recebe $1 pela luz. A luz como quanta, assim, partícula. Ela precisou do efeito quântico, ou o efeito quântico foi uma verificação? Não, uma outra coisa. Não, quer dizer, a luz, sim, vai no plano gravitacional,
Você não precisa apelar para a natureza quântica da luz, porque a luz é energia. O que você precisa para a gravitação não é massa, é energia. Para a gravitação, energia é massa é energia. Então, o que você precisa para ter o encurvamento da luz no campo gravitacional é o tensor de energia movimento da luz, o tensor de distribuição da energia. Efeito fotoelétrico, eu estou falando. Efeito fotoelétrico, a luz do quanta. Isso. Ele, em 1921, ele ganhou outro nome pelo efeito fotoelétrico. Certo. Você não está falando do encurvamento dos raios luminosos, não, né? Não, não. Do campo, do espalhamento Sobral, né? Tá legal. Você está falando Eu estou querendo campo árabe. Como é que era o cenário da época, que digamos, 1924, e foi uma verificação que a partir daí começou a chamar luz, né, de fóton. Isso. O fóton, ele entra, o fóton não foi nem cunhado por ponto, o fóton foi cunhado, pelo que eu já li uma vez, a denominação fóton, ela foi cunhada depois até, por aí, 1928, por aí. Mas, não, eu diria que não, Dória, eu acho que o efeito fotoelétrico, porque o efeito fotoelétrico que ele mostra é, basicamente, a quantização, quer dizer, o material só produz efeito fotoelétrico para uma certa frequência. Então você está indo, quer dizer, você fala do pacote de energia, mas você não tem, você não está fazendo o espalhamento fóton-elétron do efeito fotoelétrico. O que você faz é o elétron absorve a energia do fóton e o elétron sai, mas você não está dizendo que ali aquele objeto é o fóton. Você só chega ao espalhamento quântico, só o espalhamento quântico que te revela realmente que você tem uma partícula nova. Porque ali o que você tem ainda do ponto de vista da luz, a luz é vista mais macroscopicamente. A única coisa que você sabe é que para uma certa frequência, que parte com a função chamada função trabalho do material, o elétron é injetado e produz a corrente fotoelétrica. Mas você ainda não está dando para a natureza, eu descobri o fóton com o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, ele introduz para você essa noção de que você tem frequência de corte, né? E que você só tem absorção quantizada. Mas o que te caracteriza o fóton como partícula é o espalhamento quântico que você está. É ali que o fóton nasce. Pela partícula. Ele efeito fotoelétrico mais ou menos. O efeito fotoelétrico ele já alude a uma natureza. Mas não Ele não tinha um fóton muito compartilhado. Não, o átomo de Bohr não. Não, eu digo assim, que cai muito pouco. Isso. É uma luz. É uma luz que é emitida. Você não, a radiação é a palavra. Isso, e a radiação é quantizada, você tem certas frequências de emissão, você tem um espectro de emissão quantizado, mas você não está dizendo ainda que você tem um fóton. Depois é que a gente diz, essa frequência é a frequência, essa luz corresponde a um certo fóton, mas isso aí só fica claro em 1924. Bom, a natureza corpuscular, você descobre a partícula de luz só com efeito. Então, esse trabalho aqui vai nessa direção. Mas aí a gente vai voltar nisso aí já. Depois, de Broglie, nessa época a gente já tinha, o trabalho de de Broglie de 1924. Então a gente está numa época aqui também, em que tem essa correspondência, essa dualidade onda-partícula. Então de Broglie entra nessa discussão. 1926. Um trabalho aqui, referência aqui, quer dizer, em 1926, de Broglie, ele mostra, basicamente, que o espalhamento fóton-fóton, indica um desvio do princípio da superposição, ou seja, da linearidade.
Então, de Broglie já vem então com essa ideia de que, acho que eu tenho aqui a referência dele, aqui, é esse livro aqui. Está em francês, parece? Essa publicação é um livro dele, de 1926, né, que ele estuda, né, ondas e movimentos. É G-A-U-T-H-I-E-E. T-H-I-E-E, Gautier. T-H-I-E-E. T-H-I-E-E, Gautier e Vilar. Então, desse trabalho aí, já conhecendo também o trabalho do Russell, do Chaposnikov, de Broglie mostra que o fato de poder ter um espalhamento fóton-fóton, esse espalhamento ele necessariamente impede uma não linearidade. Então, ele diz, já nessa visão um pouco muscular, o eletromagnetismo deve estar entrando num regime não linear. Mas apesar de que não se tinha nenhum modelo ainda não linear da eletrodinâmica. Foi preciso, depois do trabalho do Dirac, né, que aí vai começar a estudar ficções não lineares da eletromagnetismo, só depois do trabalho de Dirac, né, do vácuo quântico. A gente vai ver daqui a pouquinho já já. E o modelo de espalhamento fóton-fóton? Oi? Puro. Eu tinha na época elétron-fóton no próprio. Isso. Quando ele falava de espalhamento fóton-fóton. É fóton puro. Puro, mas não estava elétron, nada. Não tinha eletrodinâmica, não tinha acoplamento. Não estava elétron, nada. Não tem o loop de elétron, não tinha Não nada a sabe, ver. mas ele não tinha nada